Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Kleber. Eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação do Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Antes de começarmos a leitura, queria falar para vocês que hoje a leitura vai ser um pouco grande, mas vai ser muito boa, tá bom? Antes de mais nada, como sempre, gostaria de agradecer a todos que estão aqui e que estão seguindo os vídeos do canal, assistindo. Muito obrigado. E agora eu queria convidá-los, como de costume, para a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Nesse momento, quem preferir pode fechar os olhos. Vamos respirar fundo. E esquecer dos problemas do dia a dia. Esquecer de todas as pessoas que nos fizeram mal. E vamos lembrar somente dele. Nosso querido Deus, nosso amado Pai, e o teu Filho, nosso Mestre Jesus. Vamos fazer uma introspecção, acalmar em si, e vamos pensar em nosso Pai maior, em nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido e amigo das horas difíceis, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez solicitando a vossa bênção sobre nós, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos. Nestes dias de preocupações e provas na terra, onde o horizonte nos parece mais escuro, sabemos que vós sois a luz que traz a vida e a força. Então, neste momento, humildemente nos curvamos a fim de recolher essas vibrações de amor que descem até nós, revigorando as nossas forças e nos fazendo sentir a harmonia e a paz em nosso ser, a fim de servirmos aos propósitos de Deus, auxiliando-nos mutuamente, amando-nos e perdoando-nos uns aos outros, e a cada dia mais fortalecidos possamos demonstrar a nossa fé, através do amor ao próximo. Aquisito exaustivamente ensinado por vós, Jesus, em vossas atitudes com os companheiros no caminho, que o nosso pensar e sentir sejam sempre baseados em vossos exemplos. Que a energia do amor crístico que ora recai sobre nós traga-nos a paz, a saúde e a união. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia, podendo aprender e contemplar essa obra que nos foi concedida pela espiritualidade. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Obrigado. E que assim seja. Então, meus irmãos, hoje a leitura, nós estamos vendo a parte do que ele fala sobre o inferno. Como eu disse no último vídeo, eu expliquei para vocês um pouco da ótica, né? Do que, como as pessoas viam o inferno, como que foi criado, né? O inferno com coisas materiais, né? A nossa irmã no vídeo anterior, ela leu para vocês o quadro do Inferno Pagão. Ela leu a parte 9 para vocês. Vou fazer só uma breve explicação, porque eu vou aproveitar o ensejo e dar continuidade na leitura, porque é uma história muito boa que eu vou contar para vocês. Aqui no quadro do Inferno Pagão, ele diz o seguinte, que a gente só conhece o Inferno Pagão através das composições dos poetas, né? Que aqui ele cita Homero e Virgílio. O Homero, ele é um dos meus poetas preferidos, né? Que ele é um escritor muito bom também.
que ele fez diversos livros sobre mitologia romana, mitologia grega, greco-romana, e que foi a Ilíada. Eu gosto muito dele, e são ótimas obras que ele fez. E também não posso deixar de citar aqui a Odisseia, que a Odisseia também é um livro muito bom, que ele fala sobre mitologia grega. Então, só aproveitando esse gancho, que aqui ele fala sobre o quadro do inferno pagão, e que ele fala que a gente conhece o inferno pagão através dessas composições, que são esses poetas, esses poemas, né, do Homero e do Virgílio, que eles nos dão uma explicação mais completa, né, do que é o inferno pagão. Que o inferno pagão é um lugar para onde vão os maus reis, né, pessoas que não tinham virtude naquela época, né, antigamente. Então, ele era um mau rei, ele era um culpado, e aí ele ia para esse inferno. Então, aqui nessa parte, ele diz o seguinte, aqui. Ele vai contar uma história, né, uma parte aqui, que se refere a isso. Então, vamos lá. Na parte 10 ele diz o seguinte. É uma história, tá bom? Ela vai ser um pouco longa, mas vai compensar. Entrando, Telêmaco ouve outros gemidos de uma sombra que não encontrava consolação. Qual é, diz ele, a vossa desgraça? O que fostes na terra? Eu era, respondeu-lhe a sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia, e todos os povos do Oriente tremiam ao simples som do meu nome. Fiz-me adorar pelos babilônios no templo de mármore onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual eram queimados dia e noite os mais preciosos perfumes da Etiópia. Ninguém jamais ousou me contradizer, sem ter sido imediatamente punido. Eu inventava cada dia novos prazeres para tornar minha vida mais deliciosa. Era então jovem e robusto, mas, ó desgraça, embora muito ainda me restasse para gozar sobre o trono, uma mulher que amei e que não me amava me fez logo sentir que eu não era um deus. Envenenou-me, e hoje nada mais sou. Puseram pomposamente as minhas cinzas numa urna de ouro, choraram, arrancando os cabelos ao redor. Ela ameaçou atirar-se nas chamas em que me incineravam, para morrer comigo, e ainda hoje vai chorar aos meus pés do soberbo túmulo a que lançaram as minhas cinzas. Mas ninguém me lamenta e minha memória causa horror, mesmo na minha família, enquanto sofro aqui embaixo horríveis tratamentos. Telêmaco, emocionado com o drama, lhe diz: Foste verdadeiramente feliz durante o vosso reinado. Sentieis essa doce paz, sem a qual o coração permanece sempre opresso e abatido em meio das delícias? E aí ele responde, né? Não, respondeu o babilônio. Nem mesmo compreendo o que quereis dizer. Os sábios louvam essa paz como o único bem, mas de minha parte jamais a senti. Meu coração estava incessantemente agitado por novos desejos, por temores e esperanças. Eu procurava esquecer-me de mim na confusão das minhas paixões. Cuidava de entreter essa embriaguez para que não cessasse, pois o menor intervalo de raciocínio normal me teria sido demasiado amargo. Eis a paz que desfrutei. Qualquer outra me parece uma fábula ou um sonho. Eis os bens que lamento. Assim falando, o babilônio chorava como um homem pusilânime que se deixou debilitar pelas comodidades, não se tendo jamais acostumado a suportar a desgraça. Tinha ao seu lado alguns escravos que fizeram morrer nas honras dos seus funerais. Mercúrio os havia entregue a Caronte, com o seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre esse rei que haviam servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã, mas a mantinham acorrentada e a submetiam às mais cruéis humilhações. Uma lhe dizia: Nós também não éramos homens tanto como tu? Perguntavam para ele, essas sombras que o aterrorizaram. Ou seja, nessa parte ele foi um rei
muito rico, né? Que não ligava para o seu povo e gostava muito de luxúria, né? Então ele queimava diversas raízes perfumadas, plantas, numa estátua gigante de ouro, num templo de mármore, e de nada adiantou. E aí essa mulher que ele tanto amou o envenenou, né? Esse rei Nabofarzan. E aí hoje ele tá lá, né? Nesse inferno pagão, né? Que eles chamam de inferno pagão. E os escravos que ele tanto escravizava, hoje o torturam, né? Escravizam ele disso daí e amarram ele. Então o deus Mercúrio entregou ele para o Caronte. Caronte, na mitologia grega, é aquele espírito que vem de barco recolher os outros espíritos, né? Que é o barqueiro. Esse é o Caronte. Então, dando continuidade aqui nessa história. Como pudeste ser tão insensato para te considerar como um deus, não te lembrando que pertencias à mesma raça dos homens? Uma outra o insultava dizendo: tinhas razão de não querer que te considerassem como um homem, porque eras um monstro sem humanidade. E outra alma, né, outro espírito de escravo falava: muito bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens mais nada a dar, infeliz. E não podes mais fazer nenhum mal. Eis que te tornaste escravo dos teus próprios escravos. Os deuses demoram a fazer justiça, mas por fim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzan se atirava com o rosto na terra, arrancando os cabelos numa explosão de raiva e desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: puxai-o pela corrente, erguei-o mesmo que ele não queira, pois ele não terá nem mesmo a consolação de ocultar a própria vergonha. É necessário que todas as sombras do Estinge o testemunhem para justificar os deuses que tão longamente suportaram o reinado desse ímpio na terra. O Estige é esse inferno pagão, tá? Que aqui o Caronte ele fica só de olho ali em toda aquela tortura e ele fala: não deixa ele estava enfiando a cara na terra de vergonha, arrancando o cabelo, mas o Caronte fala: puxa a corrente e mantém ele em pé, sempre de cabeça erguida, para que ele passe vergonha sim, para que ele não possa ocultar essa vergonha que ele está sentindo. E todos aqueles espíritos que estavam naquele inferno pagão iam lá e atormentavam ele, aterrorizavam ele, porque ele os escravizara e agora os espíritos estão escravizando. Então, continuando. Logo ele percebeu, bem próximo dele, o Tártaro Negro. Subia deste uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado causaria a morte se ela se expandisse pela região dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo com turbilhões de chamas, e o seu ruído, semelhante ao das mais impetuosas correntes, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia que não se pudesse ouvir com clareza nestes tristes lugares. Telêmaco, secretamente influenciado por Minerva, entrou sem temor nesse báratro. Percebeu de início um grande número de homens que haviam vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por haverem buscado as riquezas por meio de fraudes, de traições e de crueldades. Notou ali muitos ímpios e hipócritas que, fingindo amar a religião, dela se haviam servido como um bom pretexto para satisfazer as suas ambições, aproveitando-se da crueldade alheia. Esses homens, que haviam abusado da própria virtude, embora sendo ela o mais valioso dom dos deuses, eram punidos como os piores entre os celerados. Os filhos que haviam matado pais e mães, as esposas que haviam manchado suas mãos no sangue dos próprios maridos, os traidores que haviam entregue a pátria violando todos os juramentos sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes dos infernos assim determinaram, e eis as suas razões. Esses hipócritas, não se contentando de ser maus como os demais ímpios, querem ainda passar por bons e fazem por sua falsa virtude que os homens não mais queiram acreditar na virtude verdadeira. Os deuses, dos quais eles se serviram, tornando-os desprezíveis para os homens, sentem prazer ao empregar todo o seu poder para vingar-se dos seus insultos.
Ao lado desses estavam outros homens que o vulgo não considera culpados, mas que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os vaidosos, que se louvam no vício, os críticos maliciosos, que não temeram manchar a mais pura virtude. Por fim, os que julgaram temerariamente sem conhecer as coisas a fundo, com isso prejudicando a reputação dos inocentes. Vendo os 3 juízes que estavam sentados e condenavam um homem, Telêmaco ousou perguntar-lhes quais eram os crimes do mesmo. No mesmo instante, o condenado, tomando a palavra, exclamou: Nunca fiz nenhum mal, sempre tive o maior prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Do que me podem acusar? Então Minos lhe disse: Não se te reprova nada em relação aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses. Qual é, pois, essa justiça de que te vanglorias? Não faltaste com nenhum dever no tocante aos homens, que nada são? Foste virtuoso, mas referiste toda a tua virtude a ti mesmo, e não aos deuses, que a concederam a ti. Por que queiras gozar os frutos da tua própria virtude, vangloriando-te em ti mesmo? Foste a tua própria divindade, mas os deuses, que tudo fizeram unicamente por si mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os esquecestes, eles te esqueceram, eles te entregaram a ti mesmo, desde que preferiste ser de ti mesmo e não deles. Procura, pois agora, se puderes, o teu consolo em teu próprio coração. Estás agora para sempre separado dos homens, aos quais queiras agradar. Estás só diante de ti, que eras o teu ídolo. Compreende que não existe verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, aos quais tudo deves. Tua falsa virtude, que por muito tempo ofuscou os homens, fáceis de enganar, vai ser confundida. Os homens, considerando os vícios e as virtudes somente pelos que toca ou os agrada, são cegos para o verdadeiro bem e o verdadeiro mal. Mas aqui, uma luz divina inverte todos os julgamentos superficiais. Frequentemente é condenado aquilo que eles admiram e justificavam o que eles condenam. A essas palavras, o filósofo, só explicando para vocês, o Telêmaco, quando ele chegou nessa parte onde estava acontecendo um julgamento, nesse inferno pagão, o deus Minos, que é um deus... Minos vem de Minotauro, que então é um deus com cabeça de touro. Esse deus, ele fica lá, nesse limbo, né, dando as sentenças para cada pessoa. E aí, esse homem, ele veio, estava lá, apareceu nesse inferno, e ele falou: Não, sempre fui um homem de virtude, um homem virtuoso. Do que podem me acusar? Sempre fui uma pessoa muito boa. E aí o Minos explica para ele que ele realmente era um homem de virtude, só que era virtude com ele. Ele usava toda essa virtude para ele e não para os deuses. Você entendeu? Que na verdade essa virtude que ele nasceu foi um presente dos deuses. Então, ao invés de ele usar essa virtude para adorar um deus e para falar sobre ele e para ajudar o próximo falando ali sobre os deuses, ele simplesmente usava em prol, para benefício próprio, entendeu? Por isso que ele foi para o inferno. Dando continuidade, perdão. A essas palavras, o filósofo, como ferido por um raio, não podia conter-se. A satisfação que havia tido outrora ao apreciar a sua própria moderação, a sua coragem e as suas tendências generosas transformou-se em desespero. A visão do seu próprio coração, inimigo dos deuses, tornou-se um suplício. Ele se via a si mesmo e não podia deixar de fazê-lo. Via a vaidade das apreciações dos homens, aos quais ele quis sempre agradar em todas as suas ações. Havia uma revolução geral em tudo que se encontrava no seu íntimo, como se alguém revirasse todas as suas entranhas. Ele não era mais o mesmo, seu coração negava-lhe todo o apoio. Sua consciência, cujo julgamento lhe havia sido tão favorável, voltou-se contra ele, reprovando amargamente o desvirtuamento e o engano de todas as suas virtudes, que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Estava perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias,
não o atormentavam, porque era bastante entregá-lo a si mesmo, pois o seu próprio coração vingava suficientemente os deuses desprezados, perdão. Procurou os lugares mais sombrios para se ocultar dos outros mortos, já que não podia ocultar-se a si mesmo. Procurou as trevas e não pôde encontrá-las, pois uma luz importuna o seguia por toda parte. Os raios penetrantes da verdade vinham sem cessar a verdade que ele negligenciou ao invés de seguir. Tudo que ele amava se tornava odioso, como sendo a própria fonte de seus males, que não mais poderiam acabar. Disse a si mesmo: "Ó insensato, então não conheci os deuses, nem os homens e nem a mim mesmo. Não, nada conheci, desde que nunca amei a única verdade e o verdadeiro bem. Todos os meus passos foram extraviados, minha sabedoria não era mais que loucura, minha virtude um orgulho ímpio e cego. Fui o meu próprio ídolo." Aqui ele confirma, né, o que o deus Minos falou para ele. Então, mesmo ele lá no inferno, ele tentava se esconder. As fúrias são como se fossem mulheres com asas, né? Como se fosse uma ave de rapina. Elas ficam lá nessa zona infernal, né? E ela fica atormentando, furando com lança, com garfo, sabe? E para ele, a vergonha doía muito mais do que a tortura da fúria. Então o deus Minos falou: não, a fúria não precisa ficar ali cutucando ele, porque a vergonha que ele vai sentir vai ser 1000 vezes pior do que essa dor que ele vai sentir no corpo. Ele vai ter essa dor no coração. Ele vai carregar isso daí, de nunca ter sido... de nunca amar os deuses, as pessoas, e somente o egoísmo, né? Amar a si próprio. Então, para onde ele corria no inferno, ele tentava ir para as trevas, que eles falam trevas, mas é um local sem luz, né? Ele tenta ir para atrás de uma montanha, atrás de uma caverna, alguma coisa, mas o deus Minos pediu para uma luz ficar seguindo ele para iluminar ele. Ou seja, para que ele possa, para as outras pessoas olharem para ele e sentirem vergonha dele, e ele se envergonhasse com tudo isso. Então, dando continuação aqui. Tudo que ele amava se tornava odioso, como sendo a própria fonte dos seus males, que não mais poderiam acabar. Disse... essa parte foi aqui, ó. Por fim, Telêmaco viu os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora lhes mostrava um espelho em que viam a monstruosidade de seus próprios vícios. Viam e não podiam deixar de ver a sua grosseira vaidade e sua avidez dos mais ridículos louvores. Sua dureza para com os homens, que tinham o dever de fazer felizes, sua insensibilidade para a virtude, seu temor de ouvir a verdade, sua inclinação para as criaturas pusilânimes e bajuladoras, sua irresponsabilidade, sua indolência, sua desconfiança excessiva, seu fausto e demasiada magnificência baseadas nas ruínas dos povos, sua ambição que os levava a conquistar o mínimo de vanglória, com o sangue dos cidadãos. Enfim, sua crueldade de procurar cada dia novas emoções por entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se viam nesse espelho permanentemente. Viam-se mais horríveis e mais monstruosos do que a Quimera, vencida por Belerofonte, ou a Hidra de Lerna, abatida por Hércules, ou mesmo Cérbero, vomitando por suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem na Terra. Então, nessa parte, o que acontece? O Telêmaco, ele, quando foi para esse limbo, para esse inferno, ele ficou chocado, porque ele achou que os deuses eram entidades, né? Não são pessoas. Entidades boas que ajudavam o povo. E na verdade não. Tudo depende, né? Então ele estava lá no inferno, não ia ter coisa boa lá. Então esses deuses que ficam lá governando o submundo, né? Que eles chamam de submundo na mitologia grega. Ele mandava a Fúria ficar segurando um espelho, no qual o condenado ficava olhando todos os seus vícios, tudo que ele fez de ruim na Terra, ficava passando ali, como se fosse uma televisão. Segurava uma televisão, é que naquela época não tinha, né? Então eles falam espelho para a pessoa se ver. E ele fica se assistindo diversas vezes. E a vergonha era tanta que ele fala aqui, ó, viam-se mais horríveis e mais monstruosos do que a Quimera. A Quimera é aquele cabeça de leão, rabo de cobra,
que foi vencido por Belerofonte, ou a Hidra de Lerna, que é aquela serpente que você corta uma cabeça e cresce duas, que é a Hidra de Lerna, que foi abatida por Hércules. Ou mesmo o Cérbero. Cérbero é o cão de 3 cabeças que guarda o inferno, né? Que é o cachorro do Hades, que guarda o submundo. Então, para você ver como tudo isso era quase nada perto da vergonha que eles passavam. E aqui, dando continuação aqui. De outro lado, e ao mesmo tempo, outra fúria lhes repetia de maneira insultuosa todos os louvores que os aduladores lhe fizeram em vida e mostravam-lhe outro espelho, no qual eles se viam, tais como os aduladores os haviam pintado. A contradição desses dois quadros tão opostos constituía um suplício para sua vaidade. Notava-se que os piores entre esses reis eram os que haviam recebido as homenagens mais magnificentes durante a vida, porque os maus são mais temidos que os bons e exigem sem pudor as mentirosas reverências dos poetas e dos oradores do seu tempo. Então, nesse espelho também ficava mostrando, eram 2 espelhos também, nessa outra parte. Uma parte era o espelho que ele via os vícios, se envergonhava. Nessa outra parte eram 2 espelhos. Um ele se via como ele realmente era e outro como os aduladores o pintavam. E nesse que ele se via como ele era, a fúria ficava repetindo para ele tudo que os bajuladores falavam. Nossa, você é lindo, você é um ótimo rei, eu te amo, meu rei. Então você imagina ficar ouvindo essa adulação por toda a eternidade ali e vendo como você realmente era um ser humano egoísta, fraco, falho, e do outro um espelho como as pessoas o pintavam, os bajuladores. Tipo, nossa, você é maravilhoso, tem um cabelo maravilhoso, uma pele, você é o melhor rei, sabe? E ele fazia aquele comparativo e ouvindo por toda a eternidade, então eles ficavam malucos, os maus reis, né? Ouviam-se os seus gemidos na profundeza das trevas, onde eles não podiam perceber outra coisa além dos insultos e das ironias que deviam sofrer. Nada tinha ao seu redor que não os repelisse e contradissesse, confundindo-os, enquanto na terra se aproveitavam da vida dos homens, supondo que todos existiam somente para o servir. No Tártaro, eles são entregues aos caprichos de alguns escravos, que os submetem por sua vez a uma servidão cruel. Têm de servir sofrendo, e não lhes resta nenhuma esperança de poder abrandar jamais o seu cativeiro. Ficam sujeitos os golpes desses escravos, transformados em seus tiranos impiedosos, como uma forja, sobre os golpes dos martelos dos ciclopes. Quando Vulcano os apressa no trabalho, dentro das ardentes fornalhas do Monte Etna. Monte Etna é aquele vulcão muito famoso na Europa, né? Então, aqui ele fala que eles ficavam gemendo lá no fundo de dor, sabe? De agonia, de tristeza, por conta de tudo isso que eles estavam passando lá no inferno, né? E aqui não tinha... Então, ele escravizava os escravos, né, em vida, e depois esses escravos voltavam para escravizá-los após a morte. E eles não tinham chance de sair, de ter fazer uma fuga ou ter uma... Não é alta que chama, mas é a liberdade, não ter essa liberdade, né, de poder sair. Eles vão ficar ali por toda a eternidade. Então, continuando. Telêmaco viu então semblantes pálidos, consternados e hediondos. É que uma tristeza negra corrói esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror, como se ele pertencesse à sua própria natureza. Não necessitam, assim, de outro castigo para suas faltas do que as suas próprias faltas que vêm sem cessar em toda a sua enormidade. Apresentando-se a eles como horríveis espectros que os perseguem, para se livrarem disso buscam uma outra morte, mais poderosa que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero em que se encontram, esses reis clamam pelo socorro de uma morte que pudesse extinguir neles todo o sentimento e toda a consciência. Pedem aos abismos que os traguem para escaparem aos raios vingadores da verdade que os perseguem, mas estão condenados à vingança que se destila sobre eles, gota a gota e que jamais cessará. A verdade que eles temiam ver é agora o seu suplício.
Eles a veem e só têm olhos para vê-la erguendo-se contra eles. Essa visão se trespassa, os destrói, os arranca de si mesmos. É como um raio que, sem nada destruir ao redor, penetra até o mais fundo das suas entranhas. Entre essas coisas que lhe faziam eriçar os cabelos. Telêmaco viu muitos antigos reis da Lídia, que eram punidos por terem preferido os deleites de uma vida folgazã ao trabalho para a melhoria dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Os reis reprovavam uns aos outros a sua própria cegueira. Um dizia a outro que tinha sido seu filho: não te recomendei frequentemente durante a minha velhice e antes de morrer, que repassasses os males que pratiquei na minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, foste tu que me perdeste. Foi o vosso exemplo que me sugeriu o orgulho, a voluptuosidade e a dureza de coração. Para com os homens, vendo-te reinar com tanta displicência e cercado de covardes aduladores. Habituei-me ao gosto da lisonja e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens eram para os reis e que são os cavalos e outros animais de carga para a humanidade em geral. Ou seja, esses animais, aos quais não se dá importância, querendo apenas que prestem serviços e proporcionem comodidades, acreditei nisso, e foste tu que me fizeste acreditar. Hoje estou sofrendo todos estes males por te haver imitado. E essas recriminações juntavam as mais horríveis maldições e pareciam prestes a se entredevorarem de raiva. Ou seja, aqui nessa parte, o que acontece? O pai era um rei, e aí quando o pai morria, ele ia para o Tártaro, que é o inferno, e por uma questão hierárquica, o rei ele passa o seu reinado para o filho. Então o que acontece? O rei mostrava como era a vida dele ali para o filho, e o filho pegava gosto daquilo ali, de esbanjar, sabe, de gastar muito dinheiro, de ser um mau governador para o povo, de sair com muitas mulheres, bebedeira, sabe, todas essas coisas mundanas. Então o que acontece? Quando o filho também desencarnava, ele ia para esse Tártaro. Chegando lá, ele encontrava o pai dele. E aí ficava aquele bate-boca. Ô pai, só tô aqui por culpa do senhor. O senhor não me ensinou direito, fiz errado. Aí o pai, não, e eu tô aqui por culpa sua. Eu tive que fazer isso e aquilo para tentar criar meu filho, tá? Sabe, começa aquele batata quente, né? Um jogando pro outro aquilo ali e comigo não morreu. Então, continuando. Ao redor dos reis volteavam ainda, como morcegos noturnos, as mais cruéis suspeitas, os falsos receios, as desconfianças que são as vinganças dos povos contra a maldade de seus reis. Sua insaciável fome de riquezas, a falsidade de sua glória, sempre baseada na tirania e a covarde displicência, que aumenta os males do povo, sem lhes proporcionar jamais a compensação das necessidades satisfeitas. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam praticado, mas por terem negligenciado o bem que deviam fazer. Todos os crimes dos povos, que decorrem da negligência na observação das leis, eram imputados aos reis que deviam ter como seu ministério fazer que as leis reinassem. Todas as desordens provenientes dos excessos de Fausto, do luxo e de todos os demais abusos que lançam os homens na violência e na tentação de desprezar as leis para se enriquecerem, eram também imputadas aos reis. Eram tratados, sobretudo, com rigor os que, em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só haviam pensado em devorar o rebanho como lobos insaciáveis. Mas o que mais consternava Telêmaco era ver nesse abismo de trevas e maldades grande número de reis que haviam passado pela terra como soberanos muito bons e estavam condenados às penas do Tártaro, por se terem deixado governar por homens maus e hipócritas. Esses eram punidos pelos males que haviam permitido que fossem feitos sob a sua autoridade. De resto, a maioria desses reis não havia sido bons nem maus. Tamanha era sua fraqueza. Jamais haviam receado conhecer a verdade, pois não possuíam o gosto da virtude e nunca sentiram o prazer de praticar o bem. Nessa última parte aqui, para encerrar a nossa leitura, ele fala o seguinte, que além dele ver os reis que foram maus reis, ele também viu bons reis lá no inferno, nesse Tártaro,
E se me pergunta, mas por quê? Se ele era bom, o que ele estava fazendo lá? Ele se deixava ser governado ou manipulado por um mau rei. Você entendeu? Então o que acontece? Ao invés dele se impor e falar, não vou fazer isso daí. Por exemplo, um rei pega e fala, vamos aumentar os impostos. Agora, ao invés de por mês ele dar 10 quilos de milho, ele vai dar 100. E aí eles falam, não acredito. E aí ele pega e passa pro povo isso daí. E não se impõe, fala, não, o pessoal vai ficar com fome, o povo não vai viver desse jeito tal. Não, ele deixava, ia lá, era um mandando no outro. Então esse aqui, mesmo com um coração bom, querendo ser um bom rei, um bom governador ali daquela terra, como ele era um subordinado, ele acabou indo pro Tártaro também. Então, meus irmãos, ficou um pouco grande o vídeo, né? Mas valeu muito a pena essa parte. E agora, depois a gente vai... Na quarta-feira tem vídeo novo que vai falar sobre o quadro do inferno cristão. Esse que eu li foi o pagão e a continuação agora vai ser o inferno cristão. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez para todos que ficaram aqui até o presente momento, ficaram até o final. Então eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de encerramento, tá? Muito obrigado mais uma vez quem está assistindo, acompanhando os vídeos, muito obrigado. Quem tiver dúvida, coloca no comentário desse vídeo que eu vou responder no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Vamos para a nossa prece de encerramento. Respira fundo, fechem os olhos, quem preferir. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, muito obrigado pela leitura de hoje, que foi edificante para o meu ser. Meu Pai, muito obrigado por tudo que tem feito e reinado em minha vida. Obrigado pela saúde, meu Deus, que me permite levantar da cama e correr atrás de meus objetivos. Obrigado por permitir